pente aí de avô. Agora tá eu tenho bonito, cabelo, viu? eu tenho que pentear o cabelo, que o pessoal tava me zoando nos vídeos que eu tava com o cabelo todo bagunçado. Eu ia falar que eu uso uma dessas pra tirar o pelo do meu gato. Parece aí. Cara, eu comprei numa loja, num pet shop. Eu comprei numa loja, é pra pentear gato e cachorro isso aqui. A piada que eu faria é que agora que eu tenho cabelo, eu virei um gatinho. Olha aí, que coisa ridícula, eu posso dizer. Mas Tá. melhor do que dizer que eu virei um cachorro, né? Melhor do que isso, mas... Depois dessa, nós vamos começar o podcast depois dessa, né? Garçom, cancela o goró. Desce aí um copo com 2 dedos de teologia. Meu querido irmão, minha querida irmã, você está no Baixo Clero, este podcast do 2 Dedos de Teologia. Eu sou o Pedro Pamplona, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu gosto demais, que eu amo, que eu vivo falando, que é ficção e ficção cristã. Vou passar a bola para o meu co-host aqui, Iago Martins, para falar mais sobre esse tema e também sobre as nossas convidadas de hoje. Temos 3 mulheres aqui, escritoras, que vão bater um papo muito bom sobre isso. Que legal, gente. Que alegria. Esse retorno glorioso do Baixo Clero é um negócio muito legal. E a gente está aqui hoje para discutir sobre literatura cristã. E para isso a gente convidou 3 autoras de literatura cristã, já falar um pouco sobre esses livros, não só sobre os livros delas, mas também sobre escrita, né? Sobre se literatura cristã é uma coisa que realmente pode existir ou isso é uma terminologia que a gente deveria aposentar. Como é que é isso? Tem espaço para o mercado para autores que querem escrever literatura? Bom, esse é o tema de hoje, mas claro, vamos falar disso melhor depois daí dos nossos patrocinadores. Muito bem, eu estou com a presença aqui do nosso editor, Gabriel Tuller, que edita o Baixo Clero. Eu quis trazer aqui a equipe do Baixo Clero, para poder vocês sentirem... E a gente, né, estou aqui com o nosso editor justamente para ler os comentários que vocês deixaram no YouTube do nosso primeiro episódio, porque a gente quer poder ter essa moral também, esse tempo aqui de conversa com vocês sobre os episódios. Era pro Pamplona estar aqui, Pamploninha, eu tive essa ideia muito em cima da hora, eu tô gravando em cima do pulo pro programa sair. Eu disse, Tuller, vem ajudar aqui um pouquinho, para deixar o Pamplona não ter que gravar de madrugada. E aí, como eu pago mais para o Tuller do que para o Pamplona, aí o Pamplona... Aí a gente obedece, quem manda no dinheiro a gente obedece, né? Não, quem manda no dinheiro são os nossos patrocinadores. Inclusive, a Mundo Cristão é a patrocinadora deste episódio. Olha muito que maravilha. Benção. Graças a Mundo Cristão, nós temos também mais episódios aqui de podcasts aqui no 2 Dedos de Teologia. A Mundo Cristão foi quem patrocinou esse nosso episódio. A Mundo Cristão tem feito um ótimo trabalho com produção de literatura cristã aqui no Brasil. Publica alguns livros meus, do Pamplona, de vários outros colegas, vários teólogos nacionais e internacionais. E é a Mundo Cristão quem publica os livros das autoras com quem a gente conversa hoje. Se você tiver interesse em conhecer mais sobre obras de literatura cristã, o Mundo Cristão tem feito um trabalho excelente nisso, mas também de trabalhos teológicos, mais pastorais, mais voltados para a vida de igreja, vai lá na editora Mundo Cristão, vai ter os links aí na descrição de todos os livros das autoras e de outras obras que certamente serão bênção para a sua vida. Tem na Amazon, tem na Mundo Cristão, tem em todo lugar, corre lá. Então a gente vai ler os comentários que vocês deixaram no episódio Teologia da Gentileza. Se você não quiser ouvir a leitura de comentários e quer pular direto para o começo do episódio, você pode no YouTube usar o sisteminha de capítulos aqui embaixo. Você clica aqui embaixo, você já pula diretamente para onde o episódio começa. Teve muitos comentários aqui, Gabriel, sobre a vinheta, né? Tô aqui do Júnior Monteiro. Que vinheta boa. E muita gente comentando sobre o Isaac Bar David. Finado Isaac Bar David, né? Deus o levou. O Bar David, ele, alguns anos antes de falecer, ele gravou pra gente essa vinheta com esse Wolverine no bar pedindo teologia. Né? Pra gente é uma honra imensa ter eternizado aqui no Baixo Clero a voz do Isaac, e a gente vai poder ouvi-la a miúde enquanto esse programa continuar existindo. Teve um comentário muito bom aqui também, antes de entrar nos comentários sobre o conteúdo, que eu acho que é importante no primeiro episódio a gente ter essa recapitulação de tudo isso. Um cara comentou aqui, o Felipe Natal. Todo episódio do Baixo Clero, ele está de volta. Vamos esperar o próximo, goste mais desse podcast. Eu não tenho como me defender disso, Gabriel Tuller. Mas agora tá de volta mesmo, tá? O tempo dirá. Não vou. Mas se você quiser saber, ó, a gente já tem todos os episódios do mês que vem gravado já. Certo? Só pra deixar aqui o registro, já está gravado. E já começou a editar, antes que você brigue comigo, eu já comecei a editar aqui já, então tá tudo certo. Você briga comigo, o público, né? Porque quem sou eu pra brigar com Gabriel Tuller? Jamais. Jamais.
Teve um comentário muito bom da Gabriela Duarte, que ela disse o seguinte, olha só, eu me identifico demais com o Cacau sobre não saber o limite de sentar à mesa. Eu dou o limite ao outro. Se a pessoa quiser se afastar de mim por eu pensar do jeito que eu penso, por eu acreditar no que acredito, a pessoa é livre para tomar essa ação, mas não costuma ser eu que me afasto. Busco ser luz na vida dos outros e aprender com o diferente. Sempre há o que aprender e o outro costuma aprender muito comigo também. E aqui ela tá fazendo referência ao fato que o Cacau diz que qual é o limite que a gente faz sobre essa mesa, né? Ela diz, cara, eu deixo os outros darem esse limite, porque muitas vezes eu não sei exatamente onde é que eu tenho que sair, onde é que eu tenho que entrar, e é uma coisa que o Cacau fala no episódio, que é muito interessante a gente ter essa sensibilidade sobre as nossas próprias capacidades, às vezes, ou as nossas próprias preferências acerca de como sentar com o povo e com as pessoas diferentes, né? Como, por exemplo, eu que sento com o Tuller, que é... Como é que é, Tuller? A piada que eu fazia no Instagram contigo? Que tu era espírita? Qual era a tua religião? Era budista? O pessoal comentava no Instagram, o Tuller é crente também, que edita os vídeos, eu fazia uma piada sobre alguma religião aleatória, e o pessoal acreditava, era muito bom. Mas, assim, sobre o Cacau, cara, uma das coisas que eu acho mais interessante do Cacau e que sempre que eu tô tendo contato com o que ele produz aí pela internet, é de quão abençoado a gente é por ter o Cacau, um cara tão doce, tão inteligente e tão, assim, disposto a compartilhar as coisas com a gente, quanto toda vez que eu tenho contato com algum conteúdo dele, seja no Instagram, seja no Twitter, no falecido Twitter aí, é sempre... Que Deus ressuscite. É sempre muito bom, assim, é sempre muito... Você se sente abraçado toda vez que você vê ele falando alguma coisa, e eu sempre me sinto muito abençoado. Toda vez que eu edito alguma coisa que tá o Cacau junto, eu falo, poxa vida, preciso orar mais, preciso ser mais crente mesmo, porque esse cara aí é crente demais. Cacau é um homem muito gentil, graças a Deus. Tem um comentário aqui da Vicky Albuquerque. Olha que esse comentário aqui é muito, muito interessante, ó, porque fala muito sobre os nossos debates em redes sociais. Ele diz assim, ó, esse final me pegou muito, o final do episódio. De fato, vocês não conhecem o Ministério Pastoral das Pessoas. Eu lembro que uma vez o meu pastor discordou de um post do Iago, que eu sigo há anos e admiro imensamente o trabalho no Instagram. Não me lembro exatamente do que ele disse, mas lembro que ele fez isso até de um modo um pouco irônico. Não achei legal, mas conheço meu pastor e sei que ele é uma bênção imensa em minha vida e na vida de diversas pessoas, com uma história de conversão muito linda e pregações cristocêntricas, apesar de não ser perfeito. Em resposta ao comentário dele, alguém que concordava com o Iago o ofendeu. Não sobre a minha indicação, sabe? O ofendeu. Viu que ele era pastor e disse... Ah, não, isso aqui é a coisa mais baixa que alguém pode dizer para um pastor na internet. Viu que ele era pastor e disse que tinha pena de quem fosse pastoreado por esse cara. E por aí vai. Olha, isso aqui é de uma infelicidade. É uma coisa horrorosa. Você dizer um negócio desse pra um pastor, você não sabe da vida da pessoa, não sabe, e meter os membros da igreja junto. Mas, bom, vou terminar com a Lena aqui. Isso me deixou chocada, com razão, né? Apesar de ver isso acontecer com diversos pastores com alcance gigantesco, foi a primeira vez que vi isso acontecer com um cara que eu conheço, pastor de uma comunidade com uma membresia longe de ser enorme. Aquela pessoa não fazia ideia do que estava falando, mas como foi fácil para ele colocar em xeque o ministério inteiro em detrimento de um comentário no Instagram. As pessoas acham que estão sendo disruptivas e confrontadoras, mas na verdade só estão sendo ignorantes mesmo. E eu tenho até certeza que hoje essa pessoa não deve nem lembrar o nome da pessoa que ofendeu com aquele comentário. Foi a troco de absolutamente nada, e serviu de lição. Creio até que foi nesse período que eu deletei meu Twitter. Comentário da Vicky. Eita, Vicky, realmente... Olha, eu acho... Vai dar gatilho essa conversa, viu? Vou até beber um café. Então, é complexo porque a gente acaba... Acho que a rede social torna a gente mais impessoal, no sentido de que a gente pode fazer comentários absurdos sobre qualquer pessoa, porque, primeiro, ela tá longe, segundo, você tem contato com um microcentésimo de tempo daquilo que ela postou, que às vezes você leu errado, entrou errado em você e você já pré-julga muita gente. Uma das coisas que eu aprendi, até começando a trabalhar aqui com 2 dedos de teologia, é de ser um pouquinho mais tardio em julgar as pessoas, porque eu não sei as motivações delas, e outras coisas. E eu digo isso baseado nos comentários que eu leio às vezes sobre os vídeos que a gente publica. Porque as pessoas publicam umas coisas que não tem nada a ver, fazem pressuposições que não tem nada, ela simplesmente tirou da cabeça dela aquela informação e acha que aquilo é verdade ou pressupõe coisas completamente absurdas. Para começar do mais baixo aqui que a gente tem, do mais absurdo que eu acho, é chamar o Iago de esquerdista enrustido, porque, sei lá, ele falou alguma coisa de algum político da direita, sabe? Então, Agora é o Marçal. Se eu disser que o Marçal prega mal a Bíblia, eu virei de esquerda agora, não pode mais. Então, exatamente. Então, eu fiquei muito mais tardio em julgar personalidades online, personalidades da internet, justamente por isso. Porque, cara, eu não sei como é que é aquela pessoa, eu não sei como que é no dia a dia dela, eu sei um
um pedaço da vida dela que ela compartilhou online. Agora, um pequeno parêntese nisso aqui. Eu sei muito mais sobre o quanto aquela pessoa está envolvida em ser polêmica ou em querer trazer coisas só para clique a partir da constância da publicação dela na rede social. Se toda publicação dela é falando mal, fazendo provocações, fazendo coisas do tipo, eu tenho mais ou menos um direcionamento de, cara, pelo menos eu não vou mais, sei lá, consumir essa pessoa aqui, porque eu acho que ela não tá dando uma boa, um bom testemunho online. Consumir essa pessoa me lembra o Majin Buu. O Majin Buu transformava pessoas em chocolate e consumia pessoas. Por que faço essa referência? Porque a pessoa fez um comentário aqui, parecido com o que eu fiz lá no começo. O Isaac comentou: a esta altura, o Baixo Clero já morreu e voltou mais do que o Goku. Que bom que voltou. Orem por nós. Cara, eu tô dando uma olhada aqui, tem também no Spotify, tem alguns comentários. Inclusive, tem comentário no Spotify? Tem um recurso que pouca gente sabe. Eu tô por fora de tudo. Gabriel Tudo. Não sei de nada mais. É um recurso que você pode deixar aí. Se você tá ouvindo isso aqui no Spotify, você deixa aí um comentário que a gente vai ler também. A gente pode ler aqui os comentários de vocês, feitos no Spotify ou no YouTube. As outras plataformas têm um pouco mais de dificuldade de fazer isso, mas tá no YouTube, tá no Spotify, você consegue comentar aí. Se você não conseguir, por acaso, se porventura essa função não tiver no seu Spotify aí, vai lá no link do YouTube, comenta e a gente lê por aqui. O último comentário foi o cara que comentou que o canal do Raul disse: os gente boa aqui são o Cacau e o Pamplona. O Fantona é mais ou menos e o Iago é um cavalo. Gente, eu não sou exatamente assim, gente boa nesse sentido aí que eu tenho que ser mais gente boa, cá entre nós. Eu preciso ser uma pessoa mais gente boa mesmo. Eu sou meio cavalo de vez em quando. Mas eu tô melhorando, gente. Desculpa aí, eu tô tentando ser mais legal. O Gabriel Tula me ajuda a melhorar também, porque ele corta minhas cavalices às vezes. Às vezes eu mando mensagem pro Tula e digo: Tula, o vídeo de tal dia, teve uma hora tal falando tal coisa, tu pode cortar e tal. Ele diz: Iago, eu já cortei. Okay, ou obrigado, eu corto, ou um recurso utilizar como um recurso de humor, né? Então eu boto piada, boto alguma coisa ali pra gente dar uma amenizada, pra não também tolir muita mensagem ali. Mas como cearense, eu uso a patada como recurso humorístico. Isso faz parte do jeito cearense de brincar, não é? A gente brinca de bater um pouquinho às vezes, né? Claro que assim, a gente tem que falar sério quando precisa falar sério, tem que falar grosso quando precisa falar grosso. Mas não pode ser o tempo todo, né? Tem que saber lidar com isso da forma correta pra não virar o bando de cavalo também. Gente, é isso. Deixe seus comentários aí nos vídeos, no YouTube, no Spotify. E se tiver outro recurso de comentário aí, onde você escuta o seu podcast, deixa a gente saber, que a gente vai adorar poder interagir com você aqui nessa leitura de comentários. Obrigado, Gabriel, por vir. Como é que é? Eu ia dizer tapar buraco, mas fica feio. Fica feio? Tapar buraco? Sei lá. Não, acho que não sei. Vê aqui. Se você gostou que eu esteja aqui, talvez eu esteja sempre aí nos comentários aí. Quem sabe o Gabriel participa um pouco mais aí junto com nós. Mais aí, aparecendo, lendo os comentários. Deixa o patrão descansar um pouquinho, já que ele tá me pagando. Opa, quem sabe? Não, o patrão Nossa, adoraria. O patrão é o Pamplona, você vai continuar aqui comigo. O Pamplona tá com essa conversa agora, dizendo que ele é o host, eu sou o co-host dele, subiu pra cabeça, viu? Você é o Azaghal do Pamplona. Mas sempre foi a ideia, minha ideia é essa mesmo. A ideia é que o Pamplona possa ser o host aí do programa pra poder ter mais gente trabalhando junto aqui nesse negócio bonito, mas é isso. Fica com o podcast de hoje, que tá lindo, tá cheiroso, tá formoso. Uma conversa muito legal, foi muito divertida, sobre muito literatura e cristianismo. Sei que foi uma conversa boa, tu também sabe, porque já editou, eu ouvi, e fica aí. E mais um episódio. Lembra? Sempre que você estiver no YouTube, que ouvir esse nosso podcast, por favor, clica aí em gostei, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Não tô no YouTube, tô no Spotify. Você sempre pode classificar aí o podcast com 5 estrelinhas e tal. Você ajuda a gente a levar essa mensagem sempre mais longe. E se a gente consegue levar mais longe, a gente não só edifica mais pessoas, a gente consegue mais apoiadores, a gente consegue fazer mais programas. Hoje nós somos quinzenais. Quem sabe o que é que pode aparecer aí nos próximos meses? Você quer Baixo Clero toda semana? Então vamos deixar aí uma base forte de gente interagindo, comentando, compartilhando, sempre classificando, dando gostei para esse podcast mais longe. Um cheiro aí para todo mundo e vamos pro nosso programa de hoje. Falou! Muito bem, gente, vamos ao assunto então agora do nosso podcast. E nós estamos aqui com 3 autoras, 3 mulheres escritoras de ficção cristã. Nós temos a honra de receber a Isabela Freixo, que escreveu 15 Minutos para o Pôr do Sol. A Pat Miller, que tem esse nome aí forte, né, Pat? Que escreveu As Estrelas Sempre Brilham Acima das Nuvens Escuras. Pat ou é Pat? É Pat.
É porque eu falei inglês, gente, me perdoe, olha aí. Internacional. É porque o nome desse, né? O nome desse, Pat Miller, aí eu... Mas a Paty. O Miller Eu já induz sou ao visionária, entendeu? Eu sou visionária, não tô pensando pro público lá fora, entendeu? Isso aí, é verdade. Exatamente. É mundo cristão, né? Não é Brasil cristão. Christian Brilhou. World. Não, agora a Isabela brilhou demais. É isso aí. Eu vou visionário reformular atrás do então outro. pra, vamos... É porque no outro podcast, vocês não sabem, não foi ao ar ainda, mas quem escutou, os nossos ouvintes já escutaram, né? Mas vocês não estavam lá, que a gente acabou de gravar, mas o Iago disse que esqueceu como é que se fala português, gente. Aí eu... Não. Eu aqui, aí eu Não dei foi um isso que aqui de aconteceu. Iago. Foi, você Não foi isso que esqueceu uma aconteceu. palavra lá. Ele tá há Os 2 meses ouvintes nos já Estados sabem que é Unidos, mentira. E ele esqueceu. Mas vamos lá. Nós estamos com a Pat Miller, que escreveu As Estrelas Sempre Brilham Acima das Nuvens Escuras, e também Arlene Diniz, que escreveu No Final Daquele Dia. Então eu vou pedir para vocês se apresentarem. E aí, eu já disse o nome, né? Mas quem são vocês, de onde vocês são, e o que mais vocês quiserem falar na apresentação de vocês, fiquem à vontade. Vamos começar pela Isabela. Oi, pessoal, é um prazer estar aqui. Eu sou Isabela, tenho 30 anos, sou casada, sou mãe de um bebezinho de 1 ano e meio. Escrevo ficção cristã desde 2017 e eu sou do Rio de Janeiro, mas atualmente estou morando na Coreia do Sul. Meu marido é jogador de futebol, a gente tem uma vida bem de peregrinos assim, e nesse momento a gente está morando aqui na Coreia do Sul. Cheguei aqui tem 1 mês, estou me adaptando, mas foi assim uma cerejinha do bolo, porque eu escrevi uma história que é inspirada na cultura coreana, e quando eu terminei de escrever o livro, ele recebeu a proposta para vir jogar aqui, uma coisa que a gente não imaginava que pudesse acontecer, e agora eu tô aqui, e o livro vai ser lançado enquanto eu tô aqui assistindo de longe, algo que eu não podia imaginar quando eu escrevi a história, então tá sendo uma experiência bem legal. Pamplona vai chorar, quero deixar registrado que ele vai chorar agora. É porque, cara, eu vou dizer assim, Isabela, eu preciso ser amigo de vocês. As 2 coisas que eu mais gosto na vida, depois de igreja e teologia, é ficção e futebol. Aí tem uma escritora de ficção que é casada com um jogador de futebol. Nossas famílias precisam se conhecer. Já podemos ser amigos. Acabando Exatamente. aqui, eu já passo o contato do meu marido pra você, e aí vocês já marcam a resenha. Que legal, que surpresa boa. Muito bom. Vamos marcar Paty, suas férias aí na presente Coreia aí do Sul. também. Então, oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Pat Miller, eu escrevo ficção cristã já tem um bom tempo, uns 10 anos. Eu comecei no Wattpad e nunca imaginei que um dia eu teria um livro publicado pela Mundo Cristão, mas estou muito feliz com a trajetória e com tudo que Deus tem feito na ficção cristã. Eu tenho 33 anos, eu moro no interior de Santa Catarina, numa cidadezinha bem pequenininha, com seus 3 mil e tantos habitantes, e basicamente é isso. Eu adoro escrever, adoro criar histórias que glorificam o nome de Deus e que mostram quão bom é o Deus que a gente serve, porque eu não nasci, né, num lar cristão. Eu me converti com meus 20 e tantos, e eu não tinha esse tipo de história para ler, e agora eu escrevo para que outras meninas tenham essas histórias para ler. Legal, Paty, seja bem-vinda. Eu não consigo imaginar alguém morar numa cidade com 3 mil habitantes, cara. Difícil pra mim entrar na minha cabeça. A gente mora em cidade grande, né? Mas deve ser bom também, deve ter suas vantagens demais em relação a quem mora numa metrópole, né? Olha, eu tô numa cidade aqui com menos habitantes aqui, que é Grand Rapids. Olha, eu vou dizer que é atrativo, viu? Eu ia perguntar pra ti exatamente isso. Quantos habitantes tinha aí? Eu saí da cidade de 3 milhões e fui pra uma cidade de 180 mil. 3 mil chama atenção. Dá vontade de conhecer. Muito bem, Arlene, se apresente também. Bom, meu nome é Arlene Diniz, eu tenho 30 anos, moro aqui em Paraty, no Rio de Janeiro. Tenho uma filhinha de 3 aninhos, sou casada há 10 anos. E eu também escrevo ficção cristã desde 2017. Então nós temos aí um caminho. Eu escrevo ficção cristã mais voltado para o público adolescente, porque também era o tipo de literatura que, apesar de ser cristã lá na adolescência, eu não tinha acesso, né? Então esse foi um dos motivos aí que eu comecei nessa caminhada. Muito bom, muito bom. Iago, você quer falar alguma coisa? Quer se apresentar também, já que você tá falando pouco hoje? Você é um cara que gosta de falar. Fale aí, meu amigo. Eu sou Iago Martins, eu estou aqui em Grand Rapids, no Michigan, e eu sempre quis ser autor de ficção e não conseguia, sabe? Sempre quis.
Eu tenho várias histórias iniciadas, nenhuma concluída. Hoje eu estou num projeto de escrever um graphic novel, mas eu não sei desenhar. Mas estou tentando escrever uma história. E muitas vezes eu tentei escrever ficção, e eu sei que escrever ficção não é fácil. A gente às vezes é muito arrogante, né? A gente tem um talento numa área e acha que esse talento vai pra qualquer coisa, né? E aí eu tenho escrito literatura técnica de teologia faz um tempo. E aí eu pensei, eu escrevo um monte de livro, né? Já publico um monte de livro. E tem um monte de teólogo famoso aí que publica literatura também, né? Você pega o Andrew Wright, por exemplo, tem o Alison McGrath, né? Eles têm obra de literatura. No Brasil, muita gente não sabe, mas o Marco Granconato tem um livro de literatura, né? A gente tem o Leandro Lima, que também é teólogo, escreve literatura. Tem pessoas no Brasil, teólogos, que fazem literatura. Emílio Garófalo também é um nome conhecido. Serei um deles. Escreverei obras de literatura. E aí eu comecei a escrever, fiz uma história, era um sci-fi, uma distopia e tal, um negócio muito legal, ficção científica. Escrevi 6 capítulos. E aí eu guardei no meu computador e disse, eu vou deixar aqui maturando pra eu ler depois e dar uma revisada. 3 meses depois eu abri o arquivo, li ele inteiro e dei shift delete. Eu disse, isso aqui precisa desaparecer do mundo. Ninguém pode saber que eu escrevi isso aqui. Porque seria uma vergonha muito grande que qualquer pessoa lesse isso aqui. Foi aí que você errou. Não. Eu posso escrever uma outra história depois. Aquela ali não tinha salvação, não, eu garanto. Tem coisas que só Jesus salva. Nada como uma edição. Não, mas ali o próprio Stephen King tinha que editar pra poder resolver, porque ficou horrível. Escrever literatura não é tão fácil como muita gente pode acreditar que é. Só escrever uma historinha. De onde é que veio esse processo de vocês de se dedicar a esse tipo de escrita, que é uma escrita difícil, porque você tem que... A escrita técnica é mais fácil, eu tenho que ensinar uma coisa. Eu tenho que entender uma ideia e explicar uma ideia. Mas quando você escreve um romance, você tem que criar uma história, criar personagens, desenvolver personalidades, envolver as pessoas numa fantasia, ao ponto da pessoa querer entrar nesse jogo com você, de dizer, eu vou acreditar que essa história é real, pra poder passar por essa experiência de viver essa história, que eu sei que saiu da cabeça de alguém. Mas essa história ser tão fidedigna ao ponto de eu ser tocado emocionalmente por uma coisa que eu sei que é ficção. Como é que começou isso, esse talento se desenvolver na vida de vocês, ao ponto disso virar literatura de fato? Bom, comigo começou desde criança. Sempre gostei de inventar histórias, né? Eu tenho uma irmã mais nova, então eu inventava as brincadeiras, né? Eu que inventava o que a gente ia fazer, eu contava histórias pra ela também. À noite, a gente ia dormir, eu pegava a lanterna e fazia desenhos com as mãos na parede, assim, sabe, no teto. E ficava inventando, esse daqui é o fulano, esse daqui é o ciclano. Então eu sempre gostei muito de histórias e escrevi muito em agenda, diários, assim, sabe? Escrevia muito desde sempre. E aí, quando eu me converti, uma pessoa, né, o meu líder, né, falou que ficção não era uma coisa boa, que, sabe, aquela coisa que o conhecimento demais, que não é bom, não sei o quê, que a ficção tá cheia de doutrinações e que a gente deve se afastar. E eu sempre li muito, assim, num nível... Harry Potter do capeta! Nossa, Harry Potter pra mim foi, assim, difícil, porque eu cresci assistindo e lendo Harry Potter. Eu ia na biblioteca, eu só fui ler depois de adulta, porque era do capeta, não podia. Eu li ano passado. Eu não era cristã, né? Então eu consegui ler na adolescência. Você poderia ler coisas do capeta. Só. Eu podia ler coisas do capeta, não tinha problema. E eu importunava a vida da bibliotecária pra ela conseguir os livros pra mim, porque eu queria muito ler. E aí eu me converti, eu parei de ler, parei de fazer tudo que tinha a ver com literatura, mas isso queimava muito no meu coração, eu tinha muita vontade de voltar a ler. E um belo dia digitei no Google histórias cristãs, testemunhos cristãos, achei um blog, contava alguns contos, assim, em forma de testemunho, né? E depois eu achei a Robin Jones Gunn, que foi quem abriu a porta aí pra mim, que ela é uma autora da série Cris, série Kate. E eu descobri ela já adulta. Foi um pouco difícil me acostumar com a escrita dela, porque era uma escrita muito para adolescentes, né? Mas aí eu descobri esse mundo, não parei mais, entrei no grupo no Facebook, conheci minha melhor amiga, que é a Maria, que também é autora da Mundo Cristão, que ela é autora de Corajosas 1 e 2. E, enfim, aí ela me incentivou a escrever, a gente trocava e-mail, na época não tinha WhatsApp. E ela falou, você escreve tão bem, então vamos escrever uma história juntas. E assim nasceu a minha... Claro que eu tô resumindo, né? Porque é muito mais longo e complexo do que isso. Pra mim foi muito assim também, tipo, já uma coisa meio que já natural desde a infância, querer inventar histórias, criar histórias, ser muito imaginativa mesmo. E aí isso foi crescendo comigo e também
o gosto por histórias, ler histórias, assistir histórias, porque a gente às vezes pensa que porque é escritor fica só ali no mundo dos livros, mas o que a gente assiste também ajuda a criar um pouco, né, esse universo que a gente ajuda a formar a nossa criatividade também, né? E aí toda essa paixão por histórias, isso foi só crescendo, crescendo, e quando eu cheguei na fase adulta, eu sempre tive vontade de escrever, mas isso ficou meio que guardado, porque, ser escritor é difícil no Brasil, né? E aí todo mundo ficava, não dá, né? Então vai fazer outra coisa. Aí você tenta daqui, tenta dali, vai trabalhar, vai trabalhar em escritório, que foi o que eu fui fazer. Mas enquanto estava trabalhando num escritório, numa grande companhia que tem no Brasil, eu descobri uma escritora de ficção cristã. E eu lembro que mudou a minha vida. Eu li aquilo, nunca tinha lido uma história assim. A gente sabe que tem literatura clássica, antiga, que os autores eram cristãos, e a gente tem muitos elementos, né, do cristianismo ali sendo passados, mas uma história sobre uma pessoa, uma menina brasileira, um romance que tem elementos cristãos, eu nunca tinha lido nada assim, né? Então eu já era adulta quando fui ler. E eu falei, não, eu também quero escrever isso. É exatamente isso que eu quero escrever, eu só não sabia ainda. E aí foi quando eu comecei a criar histórias e rascunhar, e aí a primeira que a gente escreve dá vontade de apagar mesmo. Inclusive, a primeira que eu escrevi, eu cheguei a publicar depois, né? Trabalhei em algumas versões, mas a versão publicada em 2017, eu tirei ela do ar e tô até hoje tentando reescrever porque tava bem ruim. Mas já nasceram outras histórias e estamos aí tentando. Graças a Deus. Quem não tá disposto a escrever coisa ruim nunca vai escrever coisa boa. A verdade é essa. Né? É isso aí. É muito parecido com pregação, gente. Ainda bem que aí tiraram a minha primeira pregação do YouTube. Eu tinha antigamente. Nem adianta vocês procurarem que vocês não vão achar. Mas quando eu olhava pra ela, meu Deus, olha o que eu falava, gente, como eu falava. Mas é isso aí. A gente vai melhorando, né? E comigo foi bem parecido com as meninas, né? Eu também, desde criança, gostava muito de brincar com a imaginação, né? Naquela época não existia tablet, iPhone, né? Essas coisas. E minha mãe também restringia muito tempo de televisão na época. Então só me sobrava imaginar e brincar. E foi aí que nasceu. É isso que é bom. E eu lembro que foi aí que nasceu, né? Os cadernos velhos em casa, eu também gostava de inventar, escrever. E na adolescência, os blogs, né? O falecido Blogspot era assim... Falecido não, ainda existe. Então assim, aí lá eu lembro que eu criei minha primeira série de contos cristãos, que na época não tinha esse nome, ficção cristã. E assim, eu comecei a escrever com esse desejo, porque quando eu era adolescente, eu vivia na biblioteca da escola e eu lia muito livro de ficção, só que quando eu me converti aos 16 anos, eu não encontrei mais, né? E aqueles livros já não batiam mais com a minha fé. Então aquilo da garota ir pra cama com o menino, o jeito, né, de como o relacionamento se dava, não batia mais com o que eu acreditava, então aquilo me incomodava. E aí eu parei de ler ficção, né? Só lia livros de vida cristã. Mas aí, uma hora eu percebi, eu falei, eu quero tanto ler livro de ficção, gente. Na época eu não tinha internet como é hoje, então não tinha muitas indicações, também não existia tantos livros assim. Foi quando eu falei, eu quero escrever um livro que se a Arlene de 15 anos tivesse lido, poderia ter abençoado a vida dela. E aí foi quando nasceu minha primeira história, que eu publiquei lá em 2017. Então foi com essa motivação. Eu já tinha essa veia de escrever, né? Mas com essa motivação de abençoar e de, tipo assim, trazer uma mensagem para a galera adolescente que quer ler, mas não tinha, assim, um livro com cosmovisão cristã, né? É uma coisa muito séria, porque as motivações de alguns de vocês, né, envolvendo isso de escrever textos que possam ser lidos por jovens cristãos, a gente despreza muito o quanto a literatura participa da formação do imaginário, né? A gente às vezes se ataca tanto alguns fatores culturais que surgem. Harry Potter é do diabo porque tem magia, ou tal coisa é errada porque tem uma perspectiva woke, de lacração, o que é que seja. E às vezes passa por debaixo dos panos, nas nossas famílias, vários valores que não são nossos e que são apresentados como belos. Aí você assiste aquele A Culpa é das Estrelas e tá lá os jovenzinhos, adolescentes fazendo sexo e tudo mais, como se fosse uma coisa bonita. Olha que maravilha, eles se descobrindo, ou o que é que seja. E esse tipo de coisa, por mais que não seja uma pregação, faça sexo na adolescência, né? Quando é apresentado numa história como uma coisa bonita,
Isso às vezes tem o poder de tomar o imaginário do jovem muito mais do que o ensino proposicional, que é dito num culto. Exato. Né? Porque muitas vezes, às vezes a santidade não parece tão bonita quanto o pecado. E a literatura às vezes tem a capacidade de criar uma moldura muito bela para aqueles valores que estão sendo apresentados. Né? Quando um valor pecaminoso é apresentado como uma coisa bonita na literatura, isso acaba levando o imaginário de muitas pessoas. Quando a gente olha para a literatura como uma forma de apresentar bons valores de forma também bonita, a gente entra num cenário de formação do imaginário às vezes muito mais profundo do que um pastor consegue entrar num culto de domingo. Né? Porque a gente não consegue criar a mesma imagem e a mesma beleza para emoldurar os nossos valores como uma obra de literatura pode fazer. É um ministério muito poderoso. Provoca sentimentos, né? Empatia. Então, uma coisa é você saber que algo é errado, certo e errado. Mas quando você lê ou assiste, né, personagens tomando essas decisões, você consegue despertar empatia e sentimentos. Então, isso tem um poder muito grande, né? Na formação do nosso imaginário mesmo. Vocês estão tocando num ponto, assim, que eu sou apaixonado, né? Que é o poder didático da literatura, né? Da fantasia, da história, da ficção. Esse termo poder didático nem é meu, né? C.S. Lewis e outros que usavam isso, né? E foi como a Marlene falou. Como a história, ela envolve o sentimento, a empolgação, o você viver aquilo, ela tem um poder didático, às vezes, maior do que livros de proposição, de que livros teóricos ou artigos teóricos, né? Eu gosto muito de uma frase que eu repito demais do Andrew Peterson, que é um autor de ficção cristã também, de fantasia cristã, que ele diz que se você quiser ensinar uma verdade, se você quiser que uma criança saiba uma verdade, você conta a verdade para essa criança, você fala a verdade. Mas se você quiser que a criança ame a verdade, você conta uma história que tem essa verdade, né? Então, para os adultos também funciona. Então, há um poder muito grande realmente nas histórias de nos envolver, porque nós somos seres históricos, né? Nós somos seres narrativos. Deus tem uma grande história que está fazendo conosco e nós contamos histórias, somos contadores de histórias, nossa identidade é construída pela história que nós vivemos. Enfim, a gente vive história o tempo todo, né? Então isso tem um grande poder. Histórias, né? Exatamente. Então, que bom que a gente pode assistir e ler histórias, né? E eu acho que a leitura nos envolve mais profundamente do que assistir. Assistir também é bom, né? Mas ler, além da imaginação, né, isso traz um envolvimento mais detalhado, melhor. Mas quando a gente fala de literatura cristã, a gente não pode acabar caindo no problema oposto, que pra mim é o grande problema dos filmes cristãos, de que a gente tá tão preocupado em apresentar bons valores que parece que ninguém tem defeito às vezes, e os personagens parecem meio opacos, assim, todo mundo é meio santinho, e você não tem nenhuma trama, assim, não tem vilão de verdade. E quando tem vilão, o vilão é uma figura meio uma caricatura que sempre vai se arrepender no final e ser redimido e aceitar Jesus, sei lá, no leito de morte, ou coisas assim. Muitos dos filmes cristãos acabam sendo assim. Qual é o grande desafio na literatura cristã? Representar o pecado, mas de uma forma que seja intrigante para quem lê, mas que também não caia no problema de você acabar apresentando questões morais que pra gente são complicadas, porque um escritor ateu não tá nem aí, não tem certo e errado exatamente, né? Você apresenta um mundo caótico e não tá nem aí pra isso, no fim das contas. Mas quando a gente escreve representando um mundo que tem uma ordem divina, como é que vocês conseguem representar o mal em um texto que vocês também estão preocupados de alguma forma iluminar o imaginário das pessoas? Eu sei que a pergunta às vezes é meio complicada, assim. E eu penso assim, que uma das maiores preocupações nossas, do nosso grupo, né, que a gente tem um grupo aí, né. Tem um grupo do Zap? A gente tem um grupo no WhatsApp, a gente tem um Instagram. Tem que ter, né, pra pedir socorro, oração, porque não é fácil. Tem o gabinete das ficções. Sim, Vê se eu não tô falando besteira, se eu não escrevi besteira aqui, tem que ter. Exatamente. Inclusive, a gente tem um Instagram com mais de 120 mil seguidores que fala só sobre ficção cristã, que é o Ficção Cristã Brasil. Vou seguir agora. Segue lá, gente. Quem for do público aí e não tá seguindo, ó, vai lá, Ficção Cristã Brasil. Dicas todos os dias, a gente só fala de ficçãocristã.br. É esse? De vez em quando tem umas tretas nos comentários, né, mas... Esse mesmo. Sempre, né? É obrigatório, se não tiver... Quanto mais seguidores... Inclusive ontem a gente entrou num debate sobre essa questão de dividir ficção com ficção cristã, enfim, mas nem... a gente vai chegar nesse ponto aí. Mas sobre essa questão dos personagens, né? De você ter um personagem que seja bonzinho demais, caricato demais, quase aquele personagem santo na terra. Eu, particularmente, nem gosto de ler esse tipo de histórias. Mas tem gente que gosta, né? Tem público para todos os tipos de livros. Mas a gente sempre toma muito cuidado para retratar o ser humano como ele é, que é um pecador.
E a gente presta muita atenção nisso. E a gente passa por etapas na hora da nossa escrita para que justamente a gente não venha cair nesse erro de ser irreal a história, de não ser verossímil. Então a gente tem a leitura beta, a gente tem edição, e a gente tem o nosso gabinete particular aí, que a gente tira dúvidas na hora de escrever um personagem. Mas a gente presta muita atenção, a gente tem esse cuidado de ter pessoas retratadas da forma como elas são, pecadoras. No meu livro, um livro que eu tenho publicado de forma independente, que é Memórias em Papel Timbrado, a minha personagem, ela tá na igreja e ela se incomoda com uma situação lá e ela sai do culto e uma pessoa vai atrás dela e ela grita com essa pessoa. E eu recebi uma resenha terrível por conta dessa situação, que a pessoa falou assim, onde já se viu um cristão, uma cristã gritar depois do culto? Gente, que mundo que a gente vive, né? Que a gente sabe que nós somos seres humanos. Quem nunca saiu da igreja e se estressou com a família? Quem nunca passou por uma situação dessas, né? A gente erra, a gente tá aqui errando o tempo todo, e graças a Deus que a gente tem Jesus para nos auxiliar nessa trajetória. E a ficção cristã, quando ela é pensada, com cuidado, planejada, ela vai retratar essa realidade, que o ser humano é pecador. Sim. E tomando cuidado de assim, não padronizar algumas coisas e não trazer a consequência disso, né? A gente tem um cuidado também de apresentar o pecado, mas apresentar ele como algo errado, né? Porque é o cuidado de, tipo assim, que um livro secular, como o Iago falou, ele vai apresentar as situações, acabou o livro, e não importa que moral aquilo trouxe, mas um livro cristão, de ficção cristã, ele tem que se preocupar em, ao longo da história, às vezes não de forma tão explícita, mas mostrar que aquele comportamento, por exemplo, trouxe consequências, que aquele pecado, o que a pessoa colheu daquele pecado, para não terminar o livro com uma mensagem errada de que aquele comportamento, por exemplo, seria aceitável, né? E dentro do que o Iago perguntou sobre, mas como fazer o livro ser interessante se não vai ter um vilão? A gente tem espaço para muitas coisas, né? Inclusive, assim, tem muitos pecados para retratar. E no meu livro, por exemplo, eu entrei... A gente pode dizer assim que como se fosse o vilão é o pecado, né? Vamos botar assim, não sempre. Mas não dê spoiler, não dê spoiler. Mas no caso do meu livro, por exemplo, o meu livro ele é inspirado em doramas, que é algo que tá super em alta, né? E aí, assim, o grande pecado da minha protagonista, que é uma dorameira, é justamente ela idolatrar casamento, romance. E aí eu entrei aí nessa questão de que muitas mulheres vivem às vezes sua vida, sua solteirice, esperando que o casamento seja o grande final feliz da vida delas. E eu fui por esse caminho, sabe? Então, assim, tem muitas possibilidades de coisas que a gente pode trazer. Então, aí, no meu livro, por exemplo, que ela é uma dorameira, ela vai... ela acaba se encontrando com um sul-coreano. E aí, isso é uma coisa que chama muita atenção do público dorameiro, que é a galera que tá lendo o meu livro. E eu vim trazendo logo, já cheguei logo nesse ponto, que tipo, tá, mas e aí? Você quer um sul-coreano por que motivo? Ele é mais especial? É um ser superior? Porque no dorama os homens são assim? Será que é assim mesmo na vida real? O que você quer de um relacionamento amoroso? Você está colocando isso acima do Senhor? Então eu vou trabalhando essas questões, mas de uma forma leve, sem ser forçada, assim. Pelo menos foi o que eu tentei fazer de uma pregação, por exemplo, não é algo leve, é uma comédia romântica, então dá pra dar bastante risada ao longo do caminho. Mas assim, ficção cristã é isso, tem espaço pra muita coisa. E tem histórias, inclusive, de amiga nossa, que é distopia, então tem vilão, tem uma, sabe? Tem muitas opções aí. Ficção cristã é um grande gênero e tem os subgêneros, né? Dá pra ter muita coisa legal aí nesse meio. Interessante, gente, muito interessante. Essa questão do vilão, né? Eu falo muito isso quando eu defendo Harry Potter, né? Então, não só do vilão, mas de algumas coisas Temos o maior defensor de Harry Potter da América Latina aqui nesse podcast. Entre alguns dos argumentos que eu uso, é de que a figura do vilão, desde a época da Jornada do Herói de Mil Faces, do Campbell, ela é usada justamente para representar o mal e aquilo que não deve ser feito. Então, a presença de um vilão, ou do próprio mal, do próprio pecado, de ações pecaminosas, ela não é problemática num livro. A não ser que você esteja louvando aquilo, a não ser que aquilo seja tratado como bem.
como mal sendo tratado como bem, né? Que é, inclusive, o problema de muitos filmes hoje, né? Que você não consegue mais ter essa distinção entre o bem e o mal, o certo e o errado. Sempre há um tudo tipo muito de... relativo. Ele é o vilão, mas ele é aquele vilão que a gente entende porque que ele faz essas coisas que são totalmente erradas, entendeu? Às vezes é um anti-herói, mas às vezes é até pior do que isso. É um vilão romantizado, assim, é um vilão bonzinho, que ele não é mal, é porque a sociedade fez isso com ele, aí ele é o vilão agora. O passado dele, coitado. Né, que é mais ou menos o que tentam fazer com o Coringa, um pouco, apesar de ser um bom filme. Mas enfim, né? Não sei, eu não vou entrar nessa polêmica não, mas eu acho que, sei lá. Entra na polêmica, não, tem outros assuntos pra gente falar. Não, eu assisti Coringa no cinema na pré-estreia. Na pré-estreia. Acabou o filme, tava eu e 2 irmãos da igreja. Tinha um irmão da sua igreja, tava o Mateuzinho com a gente, que trabalha aqui no 2D Teologia, que é da igreja do Pamplona, pastoreado pelo Pamplona, um outro colega nosso, o PV. Quando tava na cena final do filme, que é uma cena lá que o mal se manifesta plenamente, eu não vou dar spoiler, o cinema inteiro aplaudiu. E eu, o Mateus e o Paulo Vitor assim, ó. A gente olhou pro outro, cara, ninguém devia estar aplaudindo isso não, cara. Sabe? E é isso, assim, tem essa questão, a galera às vezes não sabe mais identificar o que é o mal e o que é o bem no... E esse é o poder da narrativa, né? A narrativa tem esse poder, moldar o imaginário, aquilo que as pessoas gostam, aquilo que elas vão se identificar. E se a narrativa caminhar para esse lado de exaltar o que é errado, as pessoas começam a exaltar mesmo, e é perigoso. E um livro, ele precisa ter um antagonista, né? Você tem o protagonista, e não necessariamente vai ser aquela figura do mal, com a capa preta e tal, que assola o mundo e tal. Como pode ser, como a Isa falou, um ídolo. Então... uma coisa que não é palpável, mas que tá ali na vida do personagem. Então, a ficção vai ser mais interessante se você tiver um antagonista, porque você vai se identificar com as lutas, com as dores, com os medos daquele personagem. E é justamente a gente volta naquela questão de você sentir empatia pelo personagem. E eu quero fazer também mais uma observação. Aqui meu box de Harry Potter, tá? Comprei. Depois de muitos anos guardando dinheiro, que é caro, viu? Agora, assim, é muito triste porque, como a Paty falou, a pessoa leu o meu romance e alguém grita depois do culto e ficou chateada com isso, né? Parece que um dos grandes desafios dos escritores é porque na retratação do mal, muitas pessoas acabam não sabendo entender e interpretar aquilo. E assim, a tentação é acabar sendo explícito demais no romance cristão. Eu preciso deixar muito claro que isso aqui é errado, não é? Porque as pessoas podem olhar para isso e achar que eu tô louvando esse mal aqui. Não é? E aí acaba que isso me parece ser uma das grandes armadilhas que faz com que alguns autores cristãos escrevam personagens tão pasteurizados. O herói não pode ter defeitos, não pode ter falhas, o vilão tem que ser uma figura altamente caricaturizada. Eita, eu não tô em inglês não tô esquecendo a palavra em português não, que a pronúncia é difícil só. Eu quero dizer caricaturalizada, eu não tô conseguindo falar a palavra mais. Tem que ser uma grande caricatura, viu? Tem que ser uma grande caricatura. Eu tava lembrando, eu entrei em outra polêmica terrível aqui. Eu sou o cara que toca nos assuntos que não devia, né? Aí o Tuller vai cortando se precisar. Eu lembro quando teve aquela polêmica num filme do Danilo Gentili, como seu pior aluno da escola, né? Nem de longe é um filme cristão, tá? Entre nós aqui. Apresenta vários valores que a gente não concorda. Mas apresenta um personagem que ele tem uma postura... sexualizada com personagens infantis da história. Só que o personagem é claramente uma figura vilanesca da história. As crianças fazem lá uma coisa errada, saem escondidos e tal, e acabam numa situação de perigo, né? E o cara fala coisas lá sexuais para as crianças. Eu lembro que teve uma polêmica imensa na internet na época, dizendo, olha, ele está ensinando pedofilia no filme. Ensinando. E eu digo, cara, beleza, não é o tipo de filme que eu quero que meu filho assista. Não é o tipo de humor que eu acredito que é saudável para um cristão. O humor sexualizado é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado como cristãos, ainda mais num filme que é para adolescentes ou pessoas um pouco mais e tal. Agora, quando você não sabe distinguir, quando a representação de um mal aparece como a representação do mal, né, do que é um ensino ou aquilo colocado na boca do herói, por exemplo, da história, isso mostra que mesmo num filme secular, essas polêmicas acabam surgindo. Eu imagino o grande desafio que surge para vocês como autoras cristãs, produzindo obras cristãs, conseguir criar personagens interessantes e histórias interessantes, quando muitas vezes o público pode virar o grande inimigo desse processo. Às vezes existe um público muito vocal que quer que o romance cristão seja um sermão, é quase um episódio do He-Man, em que no final você vai aparecer e vai dizer a lição, a moral da história.
de hoje é essa: não peque, respeite seus pais, não grite depois do culto, hein, garotada? Não é? E tudo acaba ficando às vezes muito bobo, não é assim? E vocês estão construindo obra literária. É um desafio, porque o meu primeiro livro, por exemplo, eu tinha 21 anos, né, em 2017. E aí, ele tem sermões escritos ao longo do livro, na narrativa. A menina vai pro acampamento e tem lá. E assim, a verdade é que eu recebi muita mensagem de adolescente falando assim: nossa, as partes que eu mais amei foram as dos sermões, porque eu aprendi muito. Só que hoje, eu olho pra ela e falo assim: não pode. Porque você acaba quebrando. Por que a gente... É o que a gente chama de... Uma coisa comigo, Arlene. O livro também personagem que é um pastor. Aí imagina. Aí tu tá guardado a 7 chaves. Do jovem. O que eu vai fazer? Líder dos jovens. Então, assim, hoje a gente tem uma técnica de escrita que se chama show don't tell, né? Que é você mostrar e não falar. Então, a gente tem que aprender a mostrar valores e ensinamento através da história de um jeito que a gente mostre isso, que o leitor também ele é inteligente, ele consegue entender, né? Senão sempre você colocando tudo às claras, você tá dizendo pro leitor que ele não vai ser capaz de interpretar as coisas, né? De extrair aquilo ali, né? Das Ele entrelinhas. sempre fala, né? Que a gente não deve duvidar da inteligência do nosso leitor. Eu acho esse princípio do... Falou em inglês aí, o Iago gostou, né? Mas do mostrar, não falar, muito bom, né? Um princípio dos escritores. Mas, eu acho legal ter um sermão no livro. Moby Dick tem um sermão, e é um dos Capítulo grandes 9. clássicos da literatura mundial, né? E é um E sermão muito bom. É um bom sermão. É legal desde que o sermão esteja ok, né? Porque eu vou falar da minha experiência, por exemplo. E que faça parte, meu livro, signifique pra história também, lógico, né? E que esteja coerente, né? Não tenha heresias. Porque no caso, por exemplo, o meu livro, esse livro que não tá mais disponível, eu já editei bastante, já tá bem melhor do que a versão de 2017, mas ainda tá dando muito trabalho, então ele tá guardado. Mas tem um personagem principal que é um pastor, então tem alguns momentos dele ali, ele é um pastor de jovens, então tem muita interação e muitos momentos de sermão. E agora uma curiosidade interessante, né? Depois que eu me casei em 2020, meu marido fez o seu curso de teologia, Iago. E de vez em quando ele vinha me mostrando algumas coisas, me ensinando umas coisas. Eu às vezes sentava para ouvir umas aulas com ele. Eu falei, gente, isso aqui agora que eu aprendi, então aquele livro tem que sair do ar. E assim, porque eu aprendi coisas. Porque se a gente se propõe também a escrever ficção cristã, a gente também tem que ter muito cuidado com o que a gente está passando ali, né? Seja num sermão propriamente dito dentro da história ou não, a gente está carregando, né, a palavra cristã ali na ficção cristã. Então tem que tomar muito cuidado com o que a gente está falando. E eu vi que tinham algumas coisas que não estavam tão claras para mim, que dirá para eu passar aquilo para alguém. Então saiu do ar, foi corrigido, está sendo corrigido, e vamos ver aí quando é que vai voltar. No meu novo livro, lançado pela Mundo Cristão agora, tem sim uma parte de sermão. Mas aí ela coube muito bem naquele espaço, naquele momento da história. Não foi uma coisa que a gente se forçava ali pra forçar uma situação, né? Em Moby Dick faz muito sentido porque ele tá no capítulo 9, ele tá prestes a zarpar, não é? E aí ele vai atrás da baleia, aquela história toda, todo mundo sabe qual é essa história. E aí tem uma igreja para os viajantes ali, e o pastor prega um sermão em Jonas. E assim, é uma correlação maravilhosa. E o sermão é muito. E o que é mais chocante é que é um sermão muito bom. Tipo assim, é um sermão que você ouviria da boca do Nicodemos, assim, sabe? É uma coisa assim, inacreditável de bom sermão. É bem legal. Gente, deixa eu aproveitar esse tema que o Iago puxou, e até algumas falas de vocês foram bem interessantes sobre a ficção cristã e a não cristã, os personagens, os eventos. E eu vou puxar um debate aqui. Outro dia, algumas semanas atrás, eu acompanhei uma discussão no Twitter, ou no X, né? Onde se falava de ficção no X, né, Iago? A gente tava lá no X acompanhando esta discussão. Ô, Pedro, tem que parar com esse bullying aí, viu? Tô sendo bullyingado aqui no meio do podcast. Aquela frase que você citou ontem me marcou, cara, que você esqueceu de falar uma palavra em português aí. Mas beleza, vamos lá. Pô, a palavra era soletrar. Ele quer ser o jovem nerd dos crentes, aí tá assim agora. O quê? Eu tô até em gravata, eu tô trabalhando no escritório aqui. Sim, mas vamos lá, gente. Vamos embora. Teve uma discussão lá no X sobre ficção cristã e eu acompanhei, porque eu gosto muito desse tema, né? Não me envolvi, mas acompanhei lá os debates.
E eu vou citar duas frases vou parafrasear, duas ideias que foram ditas lá, que eu queria perguntar para vocês o que é que vocês acham, né? A primeira era que dividir entre ficção e ficção cristã, ou você criar o elemento ficção cristã, isso causa aquele dualismo de você dividir o mundo entre o sagrado e o secular. Eu vi que o pessoal citou Huckmacher lá e tal, sobre a questão da arte, né? E de que isso causa esse dualismo problemático, de que, então eu vou pro gueto cristão, tudo meu é só cristão, só gospel. É uma discussão, inclusive, tem na música também, em outras áreas da arte. E outra frase que uma autora citou e respondeu, uma autora cristã também, foi que ela recebeu uma crítica de que, exatamente do que a gente estava conversando aqui, de que o livro dela, alguns leitores não achavam que era cristão, porque não falava abertamente de Jesus. Jesus não era o personagem principal e não tinha Jesus, sei lá, algo do tipo. Daí ela estava respondendo a isso. Então eu queria deixar essas ideias para vocês tentarem conceituar o que é uma ficção cristã, né? Quais elementos vocês acham que tem que ter, assim, que vocês já até começaram a responder isso, né? E se vocês puderem dar exemplos do livro de vocês. Olha, o meu livro ele é cristão porque é assim, porque tem esse elemento. Como é que vocês enxergam esse debate também do dualismo? Então, fiquem à vontade para falar sobre isso. Quero muito ouvir. Eu tenho minha opinião, lógico, né? Mas quero muito ouvir as escritoras, as autoras falando sobre isso. A autora que você tá falando aí é nossa amiga. Ela também tá nesse gabinete aí, nosso. Imaginei. E Pamplona é um grupo muito, muito unido, viu, Pamplona? A gente tem que tomar cuidado aí. Cuidado com o que a gente vai falar aqui. A gente acompanhou o debate. Mas, assim, a minha opinião sobre isso. Não sei se vocês estão acompanhando o lançamento desse filme que teve agora, É Assim que Acaba, que tem uma discussão aí sobre um lado tá divulgando o livro como um romance, o filme como um romance, e o outro lado divulgando o filme como um alerta para questões de abuso doméstico, né, enfim. E é algo que a gente até estava conversando ontem, porque também ontem levantaram esse debate lá no nosso Instagram, né, sobre, vamos parar de colocar a religião na arte, tem que separar, arte e religião tem que andar separadas, enfim. Mas, falando especificamente desse filme, pra gente trazer um conceito. O pessoal que vai pro cinema assistindo, achando que é um filme romântico, tem reclamado porque se depara com cenas que não esperava ver e que podem ser gatilhos para eles. Então, quando a gente pega e divide e fala assim, este livro é uma ficção cristã, a gente está respeitando o nosso público. Meu livro. A gente está respeitando o nosso público. A gente está falando para ele, olha, aqui você vai encontrar conceitos, você vai encontrar valores cristãos. Então é uma forma da gente respeitar quem vai ler a gente. E não só isso, de alcançar essas pessoas, porque eu não vejo qual é o problema da gente escrever para o público cristão. Enquanto está todo mundo livre, todo mundo pode escrever. Ninguém está sendo impedido. Quem quer escrever uma ficção que não seja tão explícita, pode escrever ficção implícita, pode escrever ficção que tem valores. Sabe, tem espaço para isso. As pessoas só não sei por que eles estão revoltados com o fato da gente ter esse nicho e da gente ter encontrado esse espaço. Porque assim, até porque também não foi uma coisa que aconteceu, a gente se reuniu num belo dia e falou assim, vamos criar a ficção cristã. Foi uma coisa que aconteceu, foi um processo. A gente tinha o Wattpad lá, as pessoas começaram a escrever suas histórias lá, e nessas histórias tinham os valores cristãos, e de repente virou romance cristão. E aí só te cortando rapidinho, Paty, o termo ficção cristã é novo no Brasil, mas nos Estados Unidos, por exemplo, é bem antigo. Então, assim, é só porque a galera tá ficando chocada de ouvir isso pelas primeiras vezes, mas isso não é nada assim tão novo, né? Então... E começou lá no Wattpad, né? Romance cristão, começou os grupinhos, depois foi para a Amazon, mercado independente, e agora está começando a chegar nas editoras. Então, é claro que algumas pessoas não vão aceitar e tudo, mas é isso que eu falo, tem espaço. Se a pessoa não quer que a ficção tenha, que seja, não lê e escreve ficção que não tenha, pronto. E é interessante também a nomenclatura de ficção cristã, né? Porque muitos cristãos não leem livros de ficção, até por conta de muitos valores. Hoje em dia a gente tem muito livro com hot, né, com cenas inadequadas e tudo mais. Então, quando você tem um livro que fala, olha, é ficção cristã, o leitor fala assim, eu vou para esse nicho com mais tranquilidade, sabendo o que eu vou encontrar ali, né? Então, é uma forma de identificar mesmo, né? Aí você falou assim, um exemplo, né, porque o meu livro é ficção cristã, né?
No meu livro, ela viaja no tempo, então a gente tem fantasia também nessa história. Ela vai para o passado, vai para o futuro, só que tem uma distinção. Quando ela vai para o passado, ela não interage, ela não pode interagir com as pessoas que estão ao redor dela, são hologramas. Então ela tenta abraçar uma pessoa que ela perdeu e ela não consegue, a pessoa vira pó. Mas quando ela vai para o futuro, ela encontra a versão dela mais velha. E esse encontro dá muito errado, obviamente, né? Quem assiste filmes de ficção científica sabe, né? Que você não pode encontrar a sua versão do futuro, né? E isso faz a gente pensar um pouco sobre bagunçar a linha do tempo. Oi? Não pode bagunçar a linha do tempo. Não pode. E isso faz a gente pensar um pouco em Gálatas 6:7, né? A história, né? Eu conduzo ela nesse sentido, de que tudo o que você planta, você vai colher. E as escolhas que a minha personagem estavam fazendo no presente iriam influenciar muito o futuro dela. E ela viu o que as escolhas estavam fazendo com ela. Então, por isso que meu livro é cristão. Mas não só por isso, né? Tem várias outras coisas também que faz ele ser cristão. Vocês acham que usar uma linguagem assim mais técnica, vocês acham que é o fio condutor do roteiro, aquilo que guia os atos da história, a estrutura? Se isso for um fio condutor cristão, de valores cristãos, seria um livro cristão, então uma ficção cristã. Não necessariamente pontos específicos. Apareceu Jesus ali, ou ele tem uma pregação. Seria isso, mais ou menos. É isso, porque, por exemplo, tem uma autora americana, Amy Herman, que ela cita Jesus nas histórias dela. Eu lembro que na época eu falei assim, vou procurar se ela é cristã, mas na verdade ela é mormon, né? E ela cita Jesus. Se você for passar despercebido, você vai achar que é uma ficção cristã. Mas não tem nenhum... a maneira como o relacionamento é construído, por exemplo, não tem nada de cristão ali. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque o livro de ficção cristã, ele é o livro que ele tem a cosmovisão cristã. E escrito por cristãos, né? Isso. Muito bom vocês falarem de cosmovisão cristã, né? Acho que é um ponto bem interessante. Vocês têm algum exemplo, Arlene ou Isabela, do livro de vocês, assim, esse é um ponto que chama a atenção do cristão ou algo do tipo? Vocês podem falar também sobre o que é a história de vocês, a parte começou já, né? E me interessei aí, gosto demais de ficção. Meu estilo favorito de literatura é ficção científica, né? Quando tem viagem no tempo, melhor ainda. Mas falando de vocês também, assim, podem apresentar aí a história um pouquinho, uma sinopse dos livros cristãos de vocês. O meu livro, No Final daquele Dia, né, ele conta a história de um garoto que ele tem o sonho de ser surfista profissional, só que ele vive uma realidade social muito difícil, né? O pai dele é alcoólatra, a mãe é empregada doméstica, e para você ser um surfista profissional, você precisa de ter condições financeiras para isso. Então, o livro mostra essa busca dele atrás desse sonho, e ao mesmo tempo, esse sentimento dele de que Deus não se importa, porque ele passa por tanto problema, tanta dificuldade, que Deus não se importa com ele. Então, assim, ao longo do livro a gente tem a aventura, um pouco de mistério e tal, e se desenrolando através de um grupo de amigos, né, o grupo de amigos dele. E o livro, ele traz essa jornada de redenção de um garoto que acredita que Deus não se importa com ele, até ele entender que, na verdade, ele é, sim, amado por Deus, né. E aí, no meio disso tudo, a gente vai misturando vários assuntos, né, mas a mensagem final é de que há esperança. A esperança pode restaurar relacionamentos quebrados, relacionamentos difíceis. Uma das temáticas principais do livro é tratar o relacionamento entre pai e filho, né? Então, através desses valores, a gente vai trazendo, né, através dos diálogos dos personagens, a cosmovisão cristã e os valores cristãos mesmo. Esses dias mesmo eu vi uma resenha no Scooby, onde a menina falava assim, antes de ler esse livro eu me sentia distante de Deus, e agora, depois de ler, eu sinto que ele está me chamando para perto. Então, eu creio que esse é o objetivo também da ficção, um dos objetivos da ficção cristã. O meu livro, como eu já falei um pouquinho antes, né, a personagem principal, ela é uma durameira, e eu escrevi o livro pensando muito nesse grande nicho aí que tá cada vez maior no Brasil, pelo menos, né, e é um romance, né, voltado mais pro público feminino e mais adulto, e eu venho com vários clichês de romance, clichê de comédia romântica, e a personagem principal tem esse sonho, né, de se casar, de viver um grande romance, e ela viaja para fora do Brasil e acaba em Portugal conhecendo um sul-coreano, uma coisa que ela não imaginava que poderia acontecer. E aí, assim, é uma história que começa com um encontro de 3 culturas completamente diferentes, se desenrola com vários clichês e com um pouco de
de comédia, tem muitos diálogos engraçados, cenas engraçadas, mas que o objetivo principal da história, e não vou falar que é a moral da história, mas o final da história é justamente para tentar apontar o que é final feliz, né? O que é final feliz? Porque dentro de romance, das histórias de romance, das comédias românticas, está sempre sendo buscado o final feliz. Mas o que, afinal de contas, é isso? E foi o que eu quis trazer com essa história. Tem muito romance, sim. Eu recebo muitos comentários de leitoras falando: eu amei, eu suspirei, mas eu também percebi que eu não posso fazer disso um ídolo no meu coração. E é exatamente o que eu queria trazer com a história, né? É claro que o romance é importante dentro do casamento, é algo que é louvável e pode glorificar a Deus, sim, mas tem que ter o espaço correto, né? Não pode estar acima de Deus no coração. E é isso que eu tentei trazer com essa história. Muito bom. Isabela, uma dúvida aqui daquela mente que fica vagando, tentando imaginar o mundo. Você escreveu o livro sobre uma dorameira e foi morar na Coreia? Ou já na Coreia você escreveu o livro? Não, eu vou resumir assim essa loucura. Eu comecei a assistir dorama durante o meu puerpério, né? Que é essa fase assim que a gente acaba de ter o bebê. E o meu marido nessa época tava morando em outra cidade por causa do trabalho, né? Eu tive que ficar na casa dos meus pais porque como ele viaja muito por causa dos jogos, eu não podia ficar sozinha com o bebê. Então a gente já estava distante, estava sendo difícil, o puerpério é uma fase muito delicada na vida da mulher, enfim. E aí eu tava meio assim pra baixo, e tem muito tempo livre, porque a gente não consegue dormir muito. E aí eu comecei a assistir dorama, e eu me encantei, assim, porque eu gosto de romance, e é um romance mais limpo, né, mas não é apelativo, como tem sido a maioria das histórias ocidentais hoje em dia. Então eu mergulhei nesse universo, e aí durante esse processo de começar a assistir dorama, amamentar o bebê, eu lembrei de uma história que estava engavetada, que se passava em Portugal, porque eu já tinha morado em Portugal por um tempo, então tinha essa história engatilhada, pelo menos uma ideia assim inicial. Eu falei, cara, eu acho que cabe um pouquinho aqui desses elementos de dorama aqui nessa história. Comecei a escrevi pelo celular, enquanto amamentava o Benny, e fui escrevendo, inserindo coisas, elementos da Coreia, porque eu comecei a me apaixonar por esse país e fui pesquisando e tudo. Enfim, quando eu terminei de escrever, na semana que eu terminei de escrever, o Elias, que é meu marido, ele estava em processo de finalizar o contrato com o clube que ele estava e já tinha visto que não ia renovar, o campeonato eles tinham perdido, então a gente estava sem saber o que a gente ia fazer, provavelmente a gente não sabia para onde que a gente ia morar, porque a gente morava na cidade do clube, enfim. E aí, mas a gente decidiu naquele dia, tipo, não, vamos investir no teu livro, vamos publicar ele independente, Deus vai prover, se for pra acontecer, Deus vai prover. Eu não sei ainda pra onde vai, então assim, a gente tava desempregado no dia. E quando a gente decidiu fazer isso, ele recebeu uma chamada que ele tava sendo, que queria um clube aqui da Coreia, queria ele. E aí foi assim uma loucura, né? Porque, tipo, a gente não imaginava. Eu tava jogando no interior de São Paulo. E aí ele veio pra cá no início do ano, eu não vim junto. E só agora no meio do ano que a gente veio, eu e o Benício. Mas assim, foi uma coisa que veio depois. Então eu sempre fico meio. A gente brinca falando que foi Era o o plot destino twist de Deus. Pois é, plot twist de Deus O mesmo. destino estava escrito nas estrelas. É tipo isso, porque aí agora o livro vai ser lançado aí no Brasil e eu nem vou estar no lançamento porque eu tô aqui na Coreia. Tipo, nunca poderia imaginar. Quando eu escrevia ele pelo celular, como uma criança no colo, que eu não sabia nem se eu ia conseguir publicar, não imaginava que ele ia ser publicado pela Mundo Cristão e eu na Coreia. O plot twist do plot twist. Dá pra tirar um monte de foto, fazer um monte de vídeo legal pro lançamento de um livro de uma dorameira que a autora está na Coreia, né? Sim, rapaz. Já tô começando a pensar nos vídeos que eu vou fazer, mas o livro tem que chegar aqui primeiro, né? Vai demorar um pouco, talvez. Gente, e uma outra pergunta que eu queria fazer pra vocês, a gente tá caminhando aqui pro finalzinho, mas como as pessoas podem
aproveitar mais das ficções cristãs. Isso vale para toda ficção, né? Mas como elas podem interagir com o livro no sentido de perceber os elementos e ler, talvez discutir com um amigo, com uma amiga, alguns pontos. O que vocês indicam, assim? Qual é a visão de vocês sobre... esse livro é proveitoso para isso, né? E as pessoas podem aproveitá-lo melhor fazendo isso e isso. O que vocês diriam sobre pros leitores aqui? Eu acho que vai ter muita gente que vai querer ler os livros de vocês ou começar a ler mais ficção cristãs, ou até ficção em geral, que eu inclusive recomendo demais. Por favor, façam isso. Então, qual a dica de vocês sobre isso? Uma coisa boa é participar de clubes de leitura, né? Hoje a gente tem alguns clubes de leitura de ficção cristã, onde todos os meses tem um livro escolhido, e aí tem grupo no WhatsApp onde se discute, tem os dias, né? Como funciona um clube de leitura normal. Então, acho isso muito legal, porque às vezes a gente se sente meio sozinho na leitura, ainda mais desse gênero que está em ascensão, então ainda muita gente não conhece. Então, uma forma de criar uma comunidade, conhecer pessoas que consomem, né, o mesmo tipo de literatura que você. E discutem sobre essa literatura também, né? Eu acho que uma ideia também legal é, assim, a pessoa trazer aquilo para dentro da igreja local, por exemplo, um líder de jovens ler o livro da Arlene e fazer um debate, um pequeno grupo, alguma coisa assim, também é uma ideia bem legal. Juntar a galera para ler o livro juntos, acho que é bem legal. E a ficção cristã ela não pode substituir a leitura da Bíblia, né? Em nenhum momento ela vai suprir a nossa fome espiritual, a fome da nossa alma, né? Então, isso é bem importante também. Se conectar com os autores de ficção cristã, a gente é bem aberto, né? Todos nós aqui, né? A gente tá no Instagram, a gente conversa, gostou do livro, vai, fala com a gente, que a gente adora bater papo. E também, se você gostou de um livro de ficção cristã, falou com você, e você sabe que um amigo seu está passando por uma situação parecida, presenteia, né? Fala da ficção cristã na sua igreja, na sua escola, divulga, né? Porque eu acho que essa é a melhor forma da gente ter um alcance maior e justamente quebrar essa barreira, né, de que a ficção cristã é só para quem é cristão, porque na verdade a gente tem ficção cristã aí para todos os gostos, né? A gente tem distopia, fantasia, e a gente aborda temas muito complexos, desde aborto, enfim. A gente tem tudo na ficção cristã, a gente não perde em nada para ficção internacional ou ficção que não é cristã. Então, tem livro com alerta de gatilho aí no livro de vocês, né? Então... Tem. Os livros que tem esses assuntos têm alerta. Não é porque é ficção cristã que é livre. É a cosmovisão cristã, mas às vezes o assunto que vai ser abordado ali não é ok para uma menina de 11 anos ler, por exemplo. Então, a gente se preocupa com isso, né? De ter a classificação indicativa para não ter esses sustos, né? Porque tem coisa que não é para todo mundo ainda, né? Por mais que vai ser tratado pelo ponto de vista cristão, não necessariamente é para todos. E eu acho que, da sua pergunta, falando sobre como aproveitar mais, a gente deu algumas dicas assim, né, positivas, mas eu acho que uma coisa também que tem que ter muito cuidado porque é ficção cristã, eu vou agora, mergulhar e ler isso o tempo todo. Não pode roubar o teu tempo de outras coisas, né? Acho que não adianta a gente substituir um vício pelo outro. Claro que ler muito é muito bom, mas, assim, eu acho que tem que ser encarado como um entretenimento de qualidade e não para o teu momento de lazer, e não uma coisa que vai roubar o teu tempo de devocional, que vai roubar o tempo com a tua família, outras coisas que você precisa fazer, porque eu vejo às vezes algumas leitoras, elas vêm num tom, como a Paty falou, né, que a gente é muito aberta no Instagram, então a gente tem uma relação bem próxima com as nossas leitoras, com os nossos leitores também. E aí, às vezes, a galera fala assim, nossa, eu nem dormi, eu nem consegui trabalhar hoje, porque eu tinha que terminar de ler. A gente fica lisonjeado, porque, significa que o livro foi legal, né, que envolveu a pessoa. Mas, às vezes, eu fico meio preocupada de que, gente, não dá pra viver assim, né? Porque tem o leitor que a gente vê assim, ainda mais lá no perfil do Ficção Cristã Brasil, que aí a gente divulga vários livros, sempre as mesmas pessoinhas falando que estão sempre sem dormir. Falando, calma, galera, não vamos entrar nesse vício. Vamos resolver essa insônia aí, hein? Tem que ir pra igreja. Tem que viver. Uma coisa que eu gosto de fazer é presentear as pessoas com ficção cristã, porque às vezes eu presenteio com um livro de vida cristã, às vezes a pessoa não vai ler
Infelizmente, a gente passa por um problema no Brasil que as pessoas não são muito acostumadas com leitura. Os cristãos ainda são a maior parte, né? São bons leitores, mas a massa mesmo, assim, não tem esse costume de ler. Então, é muito mais fácil que ele comece por uma história que o prenda, né? E a gente, por exemplo, eu que escrevo para adolescente, a gente sempre recebe muita mensagem, eu não gostava de ler. Peguei o seu livro, gostei. Pegou Corajosa que a gente pega essa galerinha ali de 11, a partir de 11, 10 anos, e elas falam, eu não gostava de ler depois que eu li, agora eu tô procurando outros livros e tudo mais. Então a ficção ela pode ser essa porta de entrada para o mundo da leitura para muita gente, né? E até pro não cristão mesmo, que às vezes ele não vai ler se você der um livro para ele do Tim Keller, mas se você der um de ficção, ele pode se envolver com a história e ali acabar aprendendo, se aproximando de Deus de alguma forma. Eu só tenho votos de que vocês vendam muitos livros, que vocês fiquem ricas de tanta literatura, porque se vocês venderem bem os livros, significa que as pessoas estão querendo lê-las mais. Se vocês venderem os livros, isso pode se tornar uma coisa mais autossustentável, ou seja, vocês conseguem gastar mais tempo em torno de escrever mais. Sei que, eu também escrevo, o Pamplona também escreve. A gente sabe que ninguém é um termo muito forte, mas quase ninguém enriquece escrevendo no Brasil. É um ministério, é uma coisa que a gente faz por amor, por paixão, porque é uma coisa que a gente gosta. Mas oro para que Deus levante pessoas que consigam viver da literatura cristã, por que não? Isso faz com que mais obras sejam escritas, mais tempo dedicado às obras, com mais qualidade, com mais serviço aí para a igreja e para a sociedade, né? Com uma obra de qualidade, uma coisa bem feita para edificar as pessoas. Muito bom, que Deus as abençoe e as use. Quem quiser ter acesso aí aos materiais, lá no Mundo Cristão, você acessa os livros da Arlene, da Isabela, da Paty e de outros autores que têm produzido boa literatura. E vamos procurá-las nas redes sociais também, tenho certeza que vai ser uma beleza aí estar nessa conversa com ela. Muito bom, gente. Eu quero agradecer a presença então, das meninas aqui. É muito bom conversar com vocês sobre esse tema, né? Eu gosto demais, já repeti isso aqui bem umas 4 vezes, né? Mas eu realmente gosto, então muito bom conhecê-las, né? Não as conhecia, né? De conversar, assim, de falar, então foi um prazer muito bom. E o que o Iago falou é muito importante, né? A gente sempre quer que mais autores de qualidade possam entrar no mercado e, por se não conseguir se sustentar com isso, mas ter tempo para isso, ter um retorno legal para poder escrever com mais qualidade, isso abençoa demais a igreja, né? E eu peço a você que, se você não lê ficção, se você tá aqui, se você é de igreja, é crente de teologia, só lê livro de teologia, leia ficção também, porque isso é muito bom. Leia ficção cristã, leia os clássicos, leia ficção, boas ficções não cristãs também, né? E aprenda com isso, aprenda a ler, isso vai melhorar muito a sua vida, o seu imaginário, né? Então, leia sobre isso, leia como você aprende melhor a ler as ficções, enfim, entre nessa vida, porque faz muito bem para nossa mente, para nosso coração, para nossa alma. Esse é um episódio aqui também para te empolgar a ler boa literatura, boas ficções, e conheça aqui as ficções cristãs das meninas e das outras, né? Desse grupo aí que elas têm, secreto, no Telegram, desse grupo que, né, influencia a ficção cristã brasileira. Então eu queria que vocês pudessem falar aí essas últimas palavras desse podcast, não da vida, né, claro. Espero que não, mas que é isso? Que mau agouro! Deste podcast. Então, por favor, Mias, fiquem à vontade pra gente encerrar aqui o nosso programa. Então eu quero agradecer muito o espaço também, agradecer porque a gente pôde vir até aqui falar de ficção cristã, e a gente está muito feliz com o crescimento. Agradecer ao Mundo Cristão também, que abriu as portas pra gente, acreditou na gente, né? E para quem quiser conhecer mais do meu livro, tá vendo na Amazon, nos melhores sites, nas melhores livrarias. E o meu @ no Instagram é Travessa do Devaneio, porque é como se fosse uma ruazinha onde todos os meus personagens convivem. Foi um prazer estar aqui com vocês. Umas horas à frente, né? Tô falando do futuro aqui no fuso horário da Coreia. Muito obrigada. Muito obrigada por essa oportunidade, foi muito legal, um bate-papo muito legal. Eu amo falar sobre ficção cristã, não só escrever, mas falar também sobre. E leiam ficção cristã, leiam o meu livro também, talvez não seja muito voltado para o público que costuma ouvir aqui o podcast, mas você deve ter uma esposa que gosta, uma filha que gosta. O meu @ no Instagram é Isabela Freixo, tudo junto. É um S, L só, Freixo com X. Facinho, segue lá. Eu também quero agradecer, né? Foi muito bom. A gente estava conversando mais cedo, eu e as meninas, de que
ter uma oportunidade de falar aqui sobre ficção cristã era algo inimaginável pra gente há um tempo atrás, né? A gente que já vem nessa estrada aí há alguns anos, e hoje ver como a ficção cristã tem crescido é uma honra para nós e uma alegria muito grande, né? E meu Instagram é Arlene Diniz, _, e tem também o Instagram do Corajosas o Livro, né? Porque eu entrei no mundo cristão através do Corajosas, que é uma releitura cristã e moderna dos contos de fadas, com mais 3 amigas autoras, e aí agora a gente tem lançado nossos livros individuais também. Mas aí Corajosas tem sido para mim essa oportunidade, essa primeira chance aí de poder estar vivendo como autora, sabe? Então eu fico muito grata ao Senhor. E aí quem tiver uma filha, um adolescente que quiser, conheça Corajosas. Que legal, gente. Que bom ouvir vocês. Eu vou lembrar que o pessoal que está assistindo, os links desses livros que elas estão falando estão aqui na descrição, tá bom? Se você está no YouTube, tá aqui. Se você está em algum app de podcast, tá aqui na descrição também para você clicar, comprar e ler, presentear, enfim, distribuir essa boa ficção cristã na sua família, na sua igreja. Então, faz isso, tá bom? A gente encoraja você a fazer isso. E nós vamos encerrar por aqui. Este que foi o Baixo Clero mais internacional que já existiu. Temos 3 funcionários diferentes, 3 países diferentes. Nosso amigo ali, que vez ou outra esquece algum português, né? Mas é isso. Ele volta pro Brasil, ele vai lembrar das palavras depois. Mas, gente, muito obrigado pela presença de vocês. E muito obrigado a quem está ouvindo ou assistindo também esse podcast. E encerre aí, você que está... Deu seu bye-bye. Cheiro no cangote de todo mundo. Falar uma expressão bem cearense, para poder... Pedro parar de me zoar. Muito bem, gente. Até a próxima. Deus abençoe todos vocês. Valeu.